Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mais uma semana que Ele nos permite o pneuma, o fôlego de vida e o direcionamento através do Seu Espírito Santo. Livro de Tiago, no capítulo 3, nos fala sobre o tropeço na palavra. Não sejamos mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Jesus disse: de agora em diante não havereis mais mestre entre vós, mas devemos ser aqueles que ouvimos o direcionamento do Espírito, assim como aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E perseverai, porque é através da obediência às suas advertências que nós permanecemos no caminho. Juntamente com o que no livro de Tiago diz sobre as obras de injustiça, para nada se aproveita, porque não se tem a fé. Obras de justiça com fé caminham lado a lado, porque se passa a viver de forma injusta, as suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar. E o único que pode nos justificar, o único que é o varão perfeito, que não tropeçou em nada, porque ele é a própria verdade, segundo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só, é Jesus Cristo, o elo da perfeição. Nos diz ainda: ora, não pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim nós devemos ser direcionados segundo o Espírito Santo nos direciona. Assim como um barco é direcionado pelo seu leme, assim nós devemos seguir em direção. A direção deve ser sempre em retidão, em integridade, em sinceridade, não desviando nem para a esquerda e nem para a direita, perseverando rumo ao alvo, do qual o nosso alvo é Cristo Jesus. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não podemos tosquenejar em dois pensamentos. Temos que guardar os nossos pensamentos. A nossa mente deve ser a de Cristo e o coração guardado segundo a Cristo, não segundo uma mente cauterizada. Não podemos nos submeter a um jugo desigual. Devemos estar sempre a liberdade que Cristo nos concedeu, nos resgatando do mundo onde éramos escravos, como filhos bastardos, rejeitados. Agora devemos estar segundo o seu jugo, do qual é suave e o seu fardo é leve, do qual ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, os pobres. Dos pobres é o reino dos céus, os pobres de espírito. Assim ele disse: não vim vos condenar, porque todo aquele que não o aceita como o único e suficiente Salvador de vossa vida e não segue o direcionamento do seu Santo Espírito, porque somente com o entendimento do alto
é que se consegue desviar do mal, está com a sua alma curso à condenação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim nós devemos perseverar dia após dia segundo o seu Espírito, porque aquele que é abençoado por Deus ninguém amaldiçoa. Aquele que segue segundo o direcionamento do Espírito Santo, ele é purificado e santificado pela palavra, ouvinte e praticante do Evangelho, do qual há uma refina-se toda a palavra, e nós estamos sempre abençoando. Usamos sim o dom de justiça, aonde exortamos. A exortação é diferente, embora alguns a consideram com aqueles que exortam. A Bíblia diz que muitos não iriam suportar a sã teologia de Cristo, do qual Jesus Cristo nos disse, tem muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderiam a suportar, da qual quando recebemos o revestimento do alto, aceitamos a exortação do Pai, porque o Pai que ama o seu Filho, ele usa a vara da correção. E assim, muitos, a Bíblia diz que os seus ouvidos, quando ouvissem essas verdades, sentiriam como cócegas, porque amoldaram segundo doutrinas meramente humanas para agradar a si mesmo. Mas nós anunciamos aquilo que é puro, sem hipocrisia, aquilo que é do alto. A sã teologia de Cristo, do qual está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia nos diz também que aqueles que são exortados no início há um desgosto, porque não estão acomodados, estão acomodados e não estão prontos para ser exortados. Mas com o tempo vai surgindo um efeito, porque muitos entendem a palavra como a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão segundo a carne, porque aquele que é carnal, não há compreensão. Mas com o tempo a palavra é viva e eficaz e penetra no íntimo e começa a surgir o efeito. E após conhecer essa loucura de Cristo, que é a mensagem da cruz, passam a receber dele. Através do bom testemunho, eles vêm, assim como Jesus, quando curava enfermos, lunáticos, coxos, pelo bom testemunho daqueles, eles vinham até Jesus, e após conhecer Jesus, eles seguiam e eram bom testemunho para outras almas. A verdadeira multiplicação de pães, aonde a Bíblia diz em Atos que Deus, a igreja vivendo unanimemente, a unidade da fé, unida num só propósito, numa só fé, num só coração, Deus ia acrescentando as almas, o povo vivendo unânime. Vendiam as suas fazendas, suas propriedades e dividiam entre si, viviam em comunhão do alimento, tanto o espiritual como da necessidade, o pão nosso de cada dia. Assim devemos estar unidos num só propósito, rejeitando toda proposta indecente do adversário, porque ele fica ao derredor procurando a quem possa tragar. Nós temos que ficar vigilantes, temos que ser tardio no falar e pronto para ouvir, assim a palavra nos diz. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque ele disse, minha é a ira e a vingança. Devemos usar sempre da benevolência, orar pelos vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Jesus Cristo nos dá o exemplo do grande líder, o mestre. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasa nas suas cabeças. Portanto, andai em benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem, dia após dia, segundo o amor opera em nós o dom irrevogável, do qual a palavra nos diz, ainda que eu falasse a língua dos homens
dos anjos. Sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine. Ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, lembrai-vos, a piedade como fonte de lucro, aquele que assim utiliza se torna um miserável. Usai sempre a piedade como fonte de alegria. Fazei em oculto, do qual o Pai está no alto vos galardoa. Não fazei para serem vistos por homens, não tocai a trombeta quando fizeres algo, e fazei sem esperar em troca, e assim o Pai agrada. A Bíblia diz que aquele que empresta, aquele que oferta na vida de um pobre, acaba emprestando ao Senhor, porque o Senhor é grande galardoador. Ele é aquele que nos recompensa dia após dia. Mas fazei de forma espontânea, assim como Ele nos concede os dons de graça, ofertar de graça, ainda que tivesse fé de transportar os montes. Se não for pelo dom irrevogável, o amor, operar os dons irrevogáveis segundo o amor, nada resolve. Por isso ele nos diz no dia de hoje: voltai ao primeiro amor, voltai buscando a presença dele, porque ele é aquele que é rico em honra, glória e imortalidade. Ele não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha, e toda honra e toda glória seja dada a ele, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e glória para hoje e para todos sempre, aquele que era, que é e que há de vir, a estrela da manhã, aquilo que tudo se formou, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela tua presença, nós somos gratos porque até aqui nos sustentou o Senhor, nós somos gratos porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, o Senhor nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque está escrito: tudo aquilo que pedires em conformidade com o reino dos céus, orai, levantai as mãos santas aos altos, orai e perseverai na adoração, não com o coração distante, só com mover de lábios, mas com a presença diante de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós adentramos as regiões celestiais. Somos abençoados em Cristo, porque através dele somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. E ele diz: tudo aquilo que pedirem em meu nome, assim o Pai o fará, para que seja glorificado o seu nome. E em mais um dia nós confiamos na sua providência e esperamos em ti. Continua nos abençoando, continua nos galardoando, continua nos restituindo tudo aquilo que é por nós, por direito. Retira do inimigo tudo aquilo que é nosso e nos restitui, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Em ti nós confiamos, nos supre, porque quando o Senhor nos galardoa, o Pai é glorificado através do seu nome. Continua nos suprindo em todas as áreas. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.